Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, eu quero meditar com vocês sobre o tema fortalecendo-se por meio do discipulado. Seguramente esse é o ano do fortalecimento, aquilo que Deus deu de direção para essa igreja. E se tem uma coisa que pode nos fortalecer, é o discipulado. O texto é longo, do verso 1 ao verso 30, mas quem não fez devocional hoje já pode colocar que está paga a leitura. Vamos lá? Filipenses 1, de 1 a 30, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os pastores e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais, que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento quando estou preso. Mas o que importa, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato continuarei a alegrar-me, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Eu aguardo ansiosamente, e eu espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e eu já não sei nem mais o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir. Eu desejo partir, estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. E contudo, seja o que for que acontecer, lembre-se sempre de viver como devem os cristãos, de tal maneira que quer os veja de novo, quer não, eu continue a ouvir as boas notícias de que vocês permanecem lado a lado, como um grande e enérgico propósito, contar a boa nova, sem temor algum,
Não importa o que seus inimigos possam fazer, eles verão nisso um sinal da sua própria desgraça. Porém, para vocês será um sinal claro da parte de Deus, que Ele está com vocês, e que lhes dará a vida eterna com Ele, porque foi dado a vocês o privilégio, não só de confiar nele, mas também de sofrer por Ele. Nessa luta, estamos juntos, vocês me viram sofrer por Ele no passado, quer saber? Eu ainda estou no meio de um grande e terrível conflito, como vocês bem sabem. Uau! Que texto maravilhoso. Não pretendo ir para o lado histórico, nada disso, mas quero ir logo para a aplicação. Mas vocês sabem que essa carta se trata de uma carta de gratidão, de um prisioneiro que foi preso por pregar o Evangelho para uma igreja missionária que o sustentava, e que no meio de uma prisão ele não se intimidou e fez dezenas, centenas de discípulos em Roma. Eu tive o privilégio de ler essa carta onde Paulo esteve, e depois as demais cartas no seu último momento de prisão. E eu vou falar, a atmosfera daquele lugar é incrível, porque você olha o lugar onde ele estava, especialmente a última prisão, um lugar inóspito, e você lê essa carta, você vê que parece que ele mostra para quem está fora que na verdade ele, que estava preso, estava mais livre do que a igreja, que não sofria por severas perseguições até aquele momento. Então eu espero que esse trecho da carta possa encontrar um lugar especial no seu coração, e que a gente possa entender, como nós tratamos de um título hoje, que nós precisamos nos fortalecer no Senhor por meio do discipulado. Então anote, por favor, a minha igreja. Uma das coisas que fez a igreja crescer, claro que é o Espírito Santo que dá o crescimento, mas quando você vai na minha igreja, você vai ver uma igreja inteirinha anotando. Todos, de junior aos idosos, todos anotam tudo, porque eles passam isso adiante na semana. Então anote, se você tiver dificuldade de prestar atenção e anotar, então grave isso no seu coração, depois faça um resumo na sua casa. Mas a primeira lição que nós encontramos é que nós precisamos aprender a orar juntos. A oração tem saído da prioridade da igreja, já não é de hoje. Mas eu posso dizer a você que, participando desses movimentos que eu tenho participado, é uma das coisas que mais tem sido não só falada, mas existe um grupo exponencial de pessoas que estão se voltando a Deus por meio da oração. As vigílias, os jejuns, a oração da madrugada tem voltado para a pauta das igrejas que realmente querem levar o Evangelho a sério. E muitas vezes nós, por muitos anos, e eu me incluo nessa estatística, muitas vezes nós buscamos ao Senhor em oração para pedir algo, como se Ele fosse um grande Papai Noel, e tivesse algo no saco de presente, e todo dia fosse Natal. Mas na verdade, quando você vai para a oração de Jesus, quando você vai para o modelo da oração de Jesus, e isso tem me impactado, você vê que Jesus ensina a olharmos para cima. O primeiro lugar da oração que nós olhamos é para cima. Por isso ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Eu confesso que quando comecei a buscar uma vida de oração, parece que 10, 15 minutos era uma eternidade. Depois que você aprende a elogiar a Deus, depois que você aprende a entrar como que no Santo dos Santos e contemplar a beleza do Senhor, e você começa a imaginar, como na visão de Isaías, que Ele está sentado no alto e sublime trono, você começa a ver o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é santo, digno de louvor, de honra, de glória. Você começa a incluir nessa oração coisas que você jamais pensou. Então você começa a cantar, você começa a adorar, você começa a chorar, e a presença de Deus, ela começa a se aproximar de você. E eu não sei você, mas todas as vezes eu começo a cantar coisas como: ó Deus, Tu és o meu Deus forte,
O grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. E aí vou mudando. Maravilhoso, glorioso, justo e santo, vitorioso, vencedor em tudo, és triunfante, curador, libertador, escudo e defesa, torre forte, amigo em todo tempo, onipotente, onipresente. Você vai se envolvendo e 10, 20, 30 minutos não são suficientes. A hora que você vê, passou 1, 2 horas e você não saiu do primeiro momento da oração, que é olhar para cima. E isso é lindo. E você nem se lembra das suas necessidades naquele momento. Aí você vem para o segundo momento da oração, que Jesus nos ensina: venha ao teu reino. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Que todos conheçam Jesus e o tenham como Senhor de sua vida. Quando você pede, venha ao teu reino, assim na terra como nos céus, a ideia é que venha um ambiente de santidade, de purificação, por meio do sangue de Jesus, a ponto de você se envolver com as pessoas que não o conhecem. Então você aprende a fazer uma lista de oração por pessoas que não conhecem a Cristo. Eu comecei com 5 pessoas, hoje minha lista tem 170. É verdade que não dá para orar por todos os dias, então eu vou orando. Eu vou até o número 10, depois pego mais 10, depois pego 20, depende do dia. Quer saber o resultado? Minhas primas, que não conheciam Jesus, entregaram a vida para Jesus. Meus vizinhos entregaram a vida para Jesus. O dono da padaria onde eu tomo café entregou a vida para Jesus. Os funcionários entregaram a vida para Jesus. O frentista do posto de gasolina, o João, entregou a vida para Jesus. Eu comecei a andar por aquela cidade intencionalmente dizendo: Espírito Santo, me mostre as pessoas que o Senhor quer salvar. Aqueles corações que já estão preparados, já estão prontos para receber a palavra, Senhor, e me ajude a arar aqueles corações, adubar aqueles corações com oração, porque se você vai falar de Jesus antes de orar por Ele, aquilo não será frutífero. Por que nós pregamos e as coisas não acontecem? Porque nós não preparamos o coração das pessoas com oração. Não é na nossa força, não é na nossa eloquência, não é no nosso conhecimento, mas é na força do Espírito. O Espírito vai colocando as pessoas. É como se ela ficasse cercada por muitas pessoas falando a mesma coisa ou orando por elas. Aí você vai dizer assim: até agora nessa oração aconteceu o quê? Eu olhei para cima e olhei para os lados. E agora eu olho para mim. O pão nosso de cada dia. Não é que você não pode orar pelas suas necessidades, mas primeiro Ele, depois o outro. Terceiro lugar, sou eu. E pão nosso de cada dia tem a ver com todas as suas necessidades. E depois vem o quarto, é que o Senhor perdoe os meus pecados. E aí você vai trazendo a memória. E sabe, quando você começa a ter intimidade com Deus, você não faz mais aquela oração assim: perdoa a multidão dos meus pecados em nome de Jesus, amém. Você começa a dar nome. Você começa a nominar e você começa a chorar na presença do Senhor. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? E então depois vem: não nos deixe cair ou entrar em tentação. Há uma batalha espiritual, você acreditando ou não, independente da sua posição teológica, pouco me importa, me desculpe, mas existe uma batalha espiritual acontecendo. E você precisa ser revestido na presença de Deus. Então, com tudo isso eu venci o primeiro ponto. Agora, imagine o que a oração individual faz, certo? Agora, pega tudo isso e ore com o seu grupo. Imagine orando em família pelas mesmas coisas. Imagine orando num pequeno grupo pelas mesmas coisas. Imagine orando no ministério pelas mesmas coisas. Imagine uma igreja inteira orando pelas mesmas coisas. É uma bomba no inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Mas nós não temos condições de invadir o inferno e saquear o inferno para ganharmos vidas, se nós não estivermos revestidos do Espírito Santo de Deus. E as pessoas sabem quem é cheio e quem não é cheio do Espírito, e elas não ouvem aqueles que não são cheios. Então a primeira tarefa para você, já que tivemos escola, tarefa para casa: faça uma lista de oração de quem você quer ganhar para Jesus. Porque elas podem te recusar ouvir o Evangelho, mas ela não pode te pedir de orar. E vou falar para você, a sua oração acerta alguém lá no Brasil, na Índia, na Bulgária, onde você quiser.
Não tem limite geográfico. Segundo lugar, note aí. Precisamos despertar um profundo amor pelos outros. Eu preciso amar o próximo. A motivação correta. Por que eu estou falando de Jesus para alguém? Porque eu quero colocar alguém nessa cadeira. É motivação errada. Eu quero encher a minha igreja. É motivação errada. E a pessoa sabe se você está tentando enganá-la. Se você for falar de Jesus para ela, e ela perceber que você só quer falar de Jesus porque você quer levar ela para a sua religião, para a sua igreja, ela não vai estar com o coração aberto. Mas se ela perceber que você quer levar para ela vida eterna, alegria, paz, esperança, que você quer o bem para ela, que você quer salvar a vida dela, independente da decisão onde ela vai servir ao Senhor, então ela abre o coração. Certa vez eu estava dando uma palestra em São José do Rio Preto, minha esposa me deu um susto, porque tinha umas 2.000 pessoas, ela nunca fala, mas ela levantou a mão, e eu não vi, ela foi no palco, pegou o microfone que estava ali, e pediu a palavra. Falei, Senhor, será que eu falei alguma coisa de errado? O que aconteceu? Mas ela disse assim, faziam 3 dias que eu estava dando seminário lá, 3 dias, e ninguém se manifestou em nada. Mas ela pega o microfone com 1 minuto, não sei porque que as mulheres têm esse poder de síntese, de resumir, e ela disse, não fale, não abre a Bíblia, até que a pessoa abra o seu coração. Foi mais ou menos uma frase assim. Então ela disse, você só vai falar de Jesus para alguém quando você abrir a sua vida para ela, ela abrir a vida dela para você, aí o coração dela está pronto para Jesus. Todo o auditório ficou de pé e aplaudiu, e eu fiquei, poxa, 3 dias que eu estou falando aqui. Mas se você quer levar isso para casa, você apresenta Jesus, depois que você apresentou o seu amor por Jesus, e o seu amor por aquela vida. Senão vai ser cumprir tabela. Você tem que se mostrar apaixonado por aquela pessoa. Lá em 1 Tessalonicenses, acho que tem esse texto aí, capítulo 2, versos 7 e 8, diz, no entanto, entre vocês, éramos tão amáveis, como uma mãe, que ali amamenta e cuida dos próprios filhos. Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente, que lhes demos, não só a mensagem de Deus, mas também as nossas próprias. Então, segunda tarefa para você anotar, peça a Deus um amor profundo pelas pessoas. Terceiro lugar, nós precisamos construir novas amizades. Eu não estou fazendo contraponto com o texto em apreço, porque eu não tenho tempo, tá? Mas vocês prestaram atenção no texto. Sabe que durante a minha vida, eu dizia uma frase que hoje eu me envergonho tanto, se eu pudesse rebobinar. Nossa, agora eu fui velho, rebobinar. Quem sabe o que é rebobinar a fita? Até você sabe, eu não acredito, então não faz tanto tempo. Mas se a gente pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar atrás, eu não falaria mais o que eu falei por muitos anos. Eu achava bonito falar que todos os meus amigos eram cristãos. Sou nascido e criado no lar evangélico. Nunca bebi, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada, Vivi todos os meus dias na presença do Senhor. Sou filho de pastor. E todos os meus amigos são cristãos. Que imbecil. E eu vou levar quem? A Cristo. Não, ainda está em tempo para você, porque eu descobri isso com 40 anos. Eu tenho mais de 40. Eu sei que parece que tem mais de 50, mas eu ainda não cheguei nos 50. Então, tem 6 anos que eu descobri isso. Que eu não tinha amigos não cristãos. Então, eu comecei a fazer amizade. E, vou ensinar vocês uma coisa. Não vou ensinar, não. Vou partilhar com vocês uma coisa. 3 tipos de amigo que vocês podem fazer. Primeiro, pessoas que vocês conheceram. Traga à memória pessoas que vocês estudaram, quando vocês tinham 7 anos, 8 anos, vizinhos. Consegue, quando você tinha 8 anos, eu sei que está muito longe, mas quando você tinha 8 anos, quando você tinha 10 anos, conseguiu chegar lá? Se você conseguir se conectar com essa pessoa, e talvez você não tenha o telefone dela, você não tenha o celular dela, mas você vai ter ela na rede social, você vai procurar e você vai achar com facilidade. E se você começar a conversar com ela, sabe o que vai acontecer? Você vai ter muita conversa pela frente. Vocês vão se encontrar. Nossa, como você está gordo. Nossa, como você está magra. Nossa, você está careca. Nossa, loura branca.
Vocês vão falar muitas coisas. Puxa vida, você se casou, você não casou? O que aconteceu com você? O que você estudou? Onde você mora? Casou, já estou no 3º casamento, tá, pá, aquela coisa, eu tenho um filho, eu tenho 2, eu sou estéril. Não despreze as pessoas que você conheceu. Você não conheceu elas à toa. Você vai ter que dar conta delas para Deus. Segundo, as pessoas que você conhece do seu dia a dia. Ou você acha que você mora nos Estados Unidos porque você teve uma boa ideia? Se você acha que você está nos Estados Unidos porque você teve uma boa ideia, você é mais orgulhoso do que eu esperava. Você está aqui com um propósito. Você mora num bairro com um propósito. Você trabalha ou estuda num lugar porque o Senhor tem um propósito para a tua vida, de ganhar aquelas pessoas à sua volta para Ele. Abra os olhos. Recentemente, a minha esposa pediu conta de uma grande empresa. E o dia que ela foi pedir a conta, a patroa dela, a dona da empresa, disse: eu vou aumentar o seu salário. E eu quase que eu falei assim: uau. Ela disse: não, eu quero a minha conta, porque eu vou viajar com meu marido por onde o Senhor mandar, agora é minha hora, eu vou me dedicar exclusivamente no ministério de tempo integral, como voluntária. A vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só construir, nós temos que construir coisas para o reino celestial, para o reino de Deus. E vou falar uma coisa, não é construir e trazer pessoas para a Batista, é para o reino, é muito maior. Porque as pessoas são diferentes. Tem gente que não gosta de mim, diz que eu falo muito rápido, que eu sou muito peloteado, que eu sou muito italiano, não gosta de mim, problema dela, está perdendo um bom amigo, porque eu sou um cara legal. Tem gente que gosta de gente mais tranquila, está ótimo. Então, as igrejas, elas são diferentes, porque tem a ver com as personalidades das pessoas, e isso não é ruim, isso não é um problema. O reino precisa crescer. Então, faça novas amizades. Lembra o que Paulo disse? Terreno comum. Procure um terreno comum. E isso nos leva para o 4º ponto. Nós precisamos descobrir os interesses comuns. O quê? Ela gosta de pedal? Fale de pedal. Eu sei que não parece, mas eu sou um ciclista. Vocês estão rindo por quê? Tem ciclista aí? Gente, eu não vi ciclista aqui. O que está acontecendo aqui? Uau! Sim, mas eu não vi na cidade ninguém pedalando. É muito legal. Deixa eu explicar para vocês. Eu já estou 3 minutos atrasado. É muito legal o negócio de ciclista. É o seguinte, a gente vai assim, ó. Então, eu pedalo. Hoje eu já fiz meu recorde de 301 quilômetros, tá? Então não vem me tirar, não. Às vezes você está pedalando aqui, pá. E às vezes uma viagem de 3 horas, 4, 5, 6 horas, você vai trocando de par. Então você está pedalando com uma pessoa, como é que você chama e tal? Às vezes um grupo grande de pedal, 15, 20 minutos depois, um passa para frente, outro passa para trás. Você não tem ideia de quantas pessoas você pode conhecer num pedal. Aí, infeliz, você vai falar do que com a pessoa? Chuta. Pedal. Não vai falar do Lula, do Bolsonaro, do... nada. Pedal. Não vai falar de futebol, ela gosta de pedal. Agora, se ela não gosta de pedal, ela gosta de futebol, vai falar do quê? Futebol. Se ela gosta de pescaria, vai falar do quê? De pesca. Eu tenho um problema porque eu não sei pescar. Diz que pescar tira estresse, aquilo me dá um estresse, tem que ficar esperando o peixe. Dá vontade de gritar com o peixe. Eu não tenho paciência de esperar o peixe. Então, hoje eu moro no 15º andar de um apartamento e eu converso com todo mundo. Eu entro no elevador e fico orando: Senhor, que pare no 14º, que pare no 13º, que pare no 12º. Porque eu quero que encha aquilo, porque eu vou construindo conversas. E por isso o meu apartamento está sempre cheio, meu pequeno grupo está sempre multiplicando. Por quê? Eu procuro interesses comuns. Gosta de viajar? Fala de viagem. Não seja aquele crente chato que quer falar de igreja. Está gravando isso, né? Não quer ficar, sabe, primeiro contato quer falar de Bíblia. Eu sou arminiano, sou calvinista. E eu com isso? O cara não sabe se é de comer ou de beber. Eu sou molinista, nenhum nem outro, e daí? Então, sabe,
vinda de Cristo, olha o assunto que o cara quer falar, mano. 1000 anos aqui, 1000 anos. Não, pula essa parte, vai falar de comida, vai falar de pão de queijo. Um brasileiro que está aqui, gosta do quê? Está com saudade de quê? Pão de queijo. Não, mas o brasileiro que está aqui tem. O meu filho tem, inclusive se tiver pão de queijo aí, por favor, eu posso fazer uma cesta de pão de queijo, levo o meu filho ali no seminário. Aliás, quero fazer um pedido, cuide do meu filho, por favor. Ele está tão abatido, está tão abandonado. Mas enfim, deixa eu correr. Procure interesses em comum. Se a pessoa não perceber que você se importa com ela, se você não estiver disposto a ouvi-la, ela não vai ouvir as verdades que você tem para falar. Pegou o código? Muito bem. 5º lugar, só tem 24. Nós precisamos compartilhar o nosso testemunho. E como eu compartilho uma coisa que eu não tenho? Se eu não tiver um testemunho de transformação, eu compartilho o quê? Então eu preciso ter um testemunho de vida. Eu preciso pregar as Escrituras de uma forma diferente, de uma forma pessoal. Eu preciso pregar contando aquilo que o Senhor fez por mim, para mim, por meio de mim. A pessoa tem que saber do que Ele fez. Por exemplo, quando eu converso com uma pessoa, eu conto, olha, a minha mãe perdeu 5 filhos. Ela perdeu 3, depois eu fui o 4, depois morreu o 5º, depois o 6º. A pessoa fica assim, e a sua mãe? Minha mãe está bem. Como ela suportou isso? Eu falei, o filho mais bonito ficou eu. O filho mais bonito, o filho mais inteligente, o mais humilde. Quebrou o gelo. Quando você fala assim, você já quebrou todo o gelo. Porque ela tem uma história de dor também. Eu comecei com uma história de dor, mas aí eu contei um milagre, mas ela também tem um milagre. E a conversa vai desenrolando, e você vai testemunhando o que o Senhor fez, de como o Senhor cuidou de você. Eu conto a história de quando a minha esposa faliu uma empresa. Foi um tempo difícil para nós. Minha esposa ficou com depressão, teve tentativa de suicídio. Eu sou pastor, a esposa do pastor. E ela começa a ver que você é uma pessoa comum, de carne e osso, que você também sente dor na alma, que você também sofre, que você também chora. Mas o Senhor livrou a minha esposa. Como o Senhor livrou a minha esposa? Eu participo de uma comunidade de amor, uma igreja que abraça. Eu conto que na pandemia as pessoas levavam comida na minha casa, café, almoço e janta por 2 meses que a minha esposa ficou na UTI, entre a vida e a morte. Eu tinha 2 crianças dentro de casa, um adolescente e uma criança. Testemunho de vida. Quem faz essas coisas? Só quem tem o Senhor como Senhor da sua vida. Vocês não sabem a oportunidade que vocês têm aqui. As pessoas estão carentes, elas estão com saudade da sua pátria, elas estão com saudade do seu povo. Muitas delas, elas estão sozinhas. Vocês têm um ao outro, elas estão sozinhas. Eu não quero, de maneira alguma, falar mal de nenhuma cultura, porque cada cultura é de um jeito. Mas para nós brasileiros, para os latinos, é uma cultura difícil. Eu fui num restaurante sábado, e eu vi 2 crianças segurando a porta, para a gente entrar. Eu falei, ai que bonitinho. Eu abaixei para conversar, eu ia abraçar aquela criança. O meu filho pulou na minha frente, não toque na criança, pai, você é doido. Culturas diferentes. Eu trabalho no Chile, culturas diferentes. Então, sabendo que o brasileiro é assim, e que ele está numa cultura distinta, dê para ele aquilo que ele precisa. Carinho, abraço, amor, atenção. Entendeu? E assim a gente faz com outras culturas, quando a gente recebe gente no nosso país. Sabe qual que é a diferença? Temos advogados aqui, né? A diferença, se você quer entender melhor a palavra testemunho, pense no tribunal. O Senhor não nos chamou para juízes, não julgamos ninguém. E o Senhor não nos chamou para sermos advogados, para advogar na vida de ninguém. Nós só contamos o que Ele fez. Pegou a ideia? Por último, nós precisamos crer na conversão dos outros. Por que crer? Você tem que ter expectativa.
quando eu vim pregar aqui, por mais que eu tenha limitações, por mais que eu tenha medos, eu tinha certeza, eu vim na expectativa de que Deus ia falar com vocês. Por quê? Porque eu estou na dependência dEle. Não é a minha mensagem, é a mensagem dEle. E a mensagem dEle é infalível. Ela não volta vazia. O evangelho que eu vou apresentar é um evangelho pleno, perfeito, sem falhas, sem defeito. A palavra que eu vou apresentar não contém falhas. Então eu não preciso temer. Eu estava lendo há muito tempo atrás um livro que Charles Spurgeon, que era um grande pregador do século XIX, pregava para milhares de pessoas todos os dias. Certa vez um jovem chegou para ele e falou assim: Sr. Spurgeon, eu não consigo entender, eu não entendo. Todas as vezes que o senhor prega, ou que o senhor fala sobre Deus, o senhor faz um apelo, centenas de pessoas se convertem. E isso não acontece comigo. Aí Spurgeon olha para ele, para aquele jovem, e diz: oh, meu querido, você não espera que as pessoas se convertam a Cristo todas as vezes que você prega, né? Ele diz: claro que não. Eu falei: aí está o seu problema, e eu espero. Não tem uma pessoa que eu falo do Evangelho que eu não falo crendo que ela vai se converter. Porque quando você crê que a pessoa vai se converter, que ela vai mudar de vida, que ela vai buscar santificação, que ela vai mudar sua forma de pensar, seus olhos brilham. E quando os seus olhos brilham, e ela vê verdade, ela vê que você acredita naquilo que você está pregando, falando, discipulando, então ela se encontra num ambiente confortável, para confiar naquilo que você está falando, e em quem você está falando, para entregar a vida dela para Jesus. Que essa última lição fique cravada no seu coração. Não pregue com medo, não pregue com receio. Fale de Jesus até que elas entreguem suas vidas a Ele. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.